vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, senhor presidente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da ata dos trabalhos anteriores. A ata número 2645, sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2022. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata, onde a mesma foi enviada para o gabinete de cada vereador. Ata em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Peço ao nobre secretário que faça a leitura das matérias apresentadas. Projeto de lei número 44/2022, 16 de novembro de 2022. Cria a função e autoriza a contratação de profissionais da educação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público. O prefeito municipal de Mozarlândia, no estado de Goiás, no uso de competências e atribuições que lhe confere a Constituição da República do Estado de Goiás. Bem assim, a Lei Orgânica Municipal encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação da Câmara de Vereadores do município. Artigo 1. É caracterizado como excepcional interesse público para atendimento regular das atividades da Secretaria Municipal de Educação, na forma preconizada no inciso 15 do artigo 37 da Constituição Federal. O provimento da demanda é referido no artigo seguinte. Artigo 2. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo período de 1 ano, prorrogável mais uma vez, ou até homologação de um novo concurso na forma definida no artigo 37 da Constituição Federal. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura do projeto. O projeto é meio extenso e o mesmo foi enviado para o gabinete de cada vereador. Em discussão, a dispensa da leitura. Em discussão, votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 46/2022. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional no orçamento e dá outras providências. O prefeito municipal de Mozarlândia, Estado de Goiás, no uso da competência e atribuições que lhe confere a Constituição da República do Estado de Goiás, bem assim a Lei Orgânica Municipal, encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação da Câmara de Vereadores. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Municipal de 2022 créditos adicionais nos termos do artigo 43 da Lei 4.320/64, com supedando no excesso de arrecadação conforme do referido artigo até o momento de 18.756.753 mil reais, do total excesso apurado no exercício, coberturas de reforço e dotação. Senhor presidente, eu peço a leitura desse projeto aqui também, ele é meio extenso e foi enviado para o gabinete de cada vereador. Em discussão e votação, pedido do secretário para não ler a leitura. Em discussão, votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 047/2022. Cria vagas para assistente de ensino nos termos de lei municipal número 938/2022 e dá outras providências. O prefeito municipal de Mozarlândia... Questão de ordem, senhor presidente. Essa dispensa da leitura.
Em discussão e votação, o pedido do nobre vereador. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 95/2022. Requerente, vereadora Arilda Maria. Requerido, presidente da Câmara Municipal de Mozarlândia. Arilda Maria, vereadora pelo MDB, eleito no ano de 2020, em defesa do cidadão de Mozarlândia e com fundamento no artigo 79 do regimento interno dessa casa, vem perante Vossa Excelência com respeito e consideração apresentar indicação, pedido de providência, no sentido de, após ouvido o plenário, encaminha ao senhor excelentíssimo prefeito que providencie o aumento de salário dos professores. Justificativa. Por meio dessa desejamos pedir que seja feito o reajuste salarial dos servidores da educação municipal, de acordo com o previsto pelo piso nacional, respeitando o plano de carreira do magistério vigente, de forma que nenhum servidor receba menos que R$ 3.845,63. Lembrando que este valor se aplica para quem está iniciando a carreira. O piso nacional da categoria dos professores do Magistério Público da Educação Básica, com a jornada de 40 horas semanais, foi instituído pela Lei número 11.738, 17 de julho de 2008, regulamentando uma disposição já prevista na Constituição Federal e uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Essa lei se aplica a profissionais do magistério público e da educação básica que desempenham atividade de docência ou de direção, administração e planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional em escolas de ensino básico. A ideia de valorização do profissional da educação significa justamente ir em cima da inflação, dar valor progressivamente e tornar a carreira de magistério mais atrativa para quem pretende ingressar e assim atrair bons profissionais e melhorar a qualidade em nosso município. Por esses motivos é que solicitamos providência junto à secretaria competente e se realize a tais mudanças. Certo do acato à matéria proposta pelos nobres pares dessa augusta Casa de Leis, desde já agradecemos antecipadamente. Gabinete da vereadora Arilda Maria, da Câmara Municipal de Mozarlândia, 5 de dezembro de 2022. Ave Maria. Projeto de decreto legislativo número 01/2022 concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Antônio Rodrigues Eufrásio e dá outras providências. Projeto de lei legislativo número 02/2022 concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Otacílio Gomes e dá outras providências. Só fala a altura aqui, ó, que vai ter que abrir aqui para falar o nome do vereador que está propondo. Projeto de decreto legislativo número 03/2022 concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Josué Domingues de Moraes e dá outras providências. Vereador Edgar Bem-vindo de Oliveira, MDB. Projeto de decreto legislativo número 04/2022 concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Adenilson Aparecido Alves e dá outras providências. Vereador Luiz Fernando Alves, União Brasil. Projeto de decreto legislativo número 06/2022 concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Nilson Alves de Assis e dá outras providências. Vereador Luiz Fernando Alves, União Brasil.
Projeto de Decreto Legislativo número 07/2022. Concede o título de cidadã mozarlandense à senhora Marina da Costa Silva e dá outras providências. Vereador Paulo César Vargas, MDB. Projeto de Decreto Legislativo número 08/2022. Concede o título de cidadã mozarlandense à senhora Corlina Soares da Silva e dá outras providências. Vereador Paulo César Vargas, MDB. Projeto de Decreto Legislativo número 09/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Jair de Araújo e dá outras providências. Vereador Paulo César Vargas, MDB. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2022. Concede o título de cidadã mozarlandense à senhora Eurípides Alves da Silva Moreira e dá outras providências. Vereador Alaí Pereira do Carmo, do PROS. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor José Dias Dourado e dá outras providências. Vereador Alaí Pereira do Carmo. Projeto de Decreto Legislativo número 12/2022. Concede o título de cidadã mozarlandense à senhora Maria da Conceição Araújo Souza e dá outras providências. Vereador Alaí Pereira do Carmo. Projeto de Decreto Legislativo número 13/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Gil Marcos Miranda e dá outras providências. Vereador Marcos Xavier de Barro, PSC. Projeto de Decreto Legislativo número 14/2022. Concede o título de cidadã mozarlandense à senhora Edna Ramos de Souza e dá outras providências. Vereador Marcos Xavier de Barro, PSC. Projeto de Decreto Legislativo número 15/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Vanderlei Correia da Silva e dá outras providências. Vereador Marcos Xavier de Barro, PSC. Projeto de Decreto Legislativo número 16/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Hermógenes Clemente da Silva Filho. Vereador Francisco Moraes de Brito, União Brasil. Projeto de Decreto Legislativo número 17/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Matheus Reis de Carvalho e dá outra providência. Vereador Francisco Moraes de Brito, União Brasil. Projeto de Decreto Legislativo número 18/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Maria Ambrosia Gomes Borghetti. Vereador Valdeir Machado, PP. Projeto de Decreto Legislativo número 19/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor João Batista Salviano e dá outras providências. Valdeir Machado, vereador, PP. Projeto de Decreto Legislativo número 20/2022. Concede ao título de cidadão mozarlandense ao senhor Levino Alves da Silva e dá outras providências. Vereador Valdeir Machado, PP. Projeto de Decreto Legislativo número 24/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Luiz Valdevino da Silva Filho. Vereador José Lúcio Rocha, PSC. Projeto de Decreto Legislativo número 27/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Maria Celeste Ferreira de Souza e dá outras providências. Vereador Alon Miranda dos Santos, União Brasil. Projeto de Decreto Legislativo número 28/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor José Vieira e dá outras providências. Vereador Alon Miranda dos Santos, União Brasil. Projeto de Decreto Legislativo número 29/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Luiz Vieira de Melo e dá outras providências. Vereador Alon Miranda dos Santos, União Brasil.
Projeto de Decreto Legislativo número 30/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Gleuciete Rosa de Jesus e dá outras providências. Vereadora Arilda Maria Kelly Morlock, MDB. Projeto de Decreto Legislativo número 31/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense ao senhor Cleide Cândido Santos e dá outras providências. Vereadora Arilda Maria Kelly Morlock, MDB. Projeto de Decreto Legislativo número 32/2022. Concede o título de cidadão mozarlandense à senhora Leidiana Maria Ferreira e dá outras providências. Vereadora Arilda Maria Kelly Morlock, MDB. Moção de congratulação número 01/2022. Concede a moção de congratulação aos servidores públicos da saúde de Mozarlândia. Vereador Alon Miranda dos Santos, União Brasil. Moção de congratulação número 02/2022. Concede a moção de congratulação à Associação Mozarlandense Famílias da Caridade ASFAM. Moção de congratulação número 4/2022. Concede a moção de congratulação à Associação de Fábrica de Ideias. Vereador Marcos Xavier de Barro, PSC. Moção de congratulação número 05/2022. Concede a moção de congratulação aos servidores da Educação Municipal de Mozarlândia. Vereador Alon Miranda dos Santos, União Brasil. Moção de congratulação número 06/2022. Concede a moção de congratulação ao senhor Eric Marques de Souza. Vereador Francisco Moraes de Brito, União Brasil. Moção de congratulação número 07/2022. Concede a moção de congratulação ao senhor subtenente Claito Moreira Lopes. Vereador Alaí Pereira do Carmo, do PROS. Moção de congratulação número 08/2022. Concede a moção de congratulação ao segundo sargento Diego Godoy Correia. Vereador Alaí Pereira do Carmo, PROS. Moção de congratulação número 09/2022. Concede a moção de congratulação ao professor Marcos Antônio da Silva Santos. Vereador Alaí Pereira do Carmo, PROS. Moção de congratulação número 10/2022. Concede a moção de congratulação ao senhor Ademir Rodrigues dos Santos. Vereadora Arilda Maria Kelly Morlock, MDB. Moção de congratulação número 11/2022. Concede a moção de congratulação à senhora Beatriz Reijane de Souza e dá outras providências. Vereadora Arilda Maria Kelly Morlock. Lido, senhor presidente. Grande expediente. O vereador que queira fazer uso da palavra, que se inscreva em livro próprio. Agora é ele.
A palavra está com o vereador Pastor Marcos. Dispenso o uso da palavra, senhor presidente. Ordem do dia. Leitura e votação das matérias apresentadas. Convoco os senhores edis para a sessão ordinária de amanhã com a seguinte pauta para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 01/2022. Concede título de cidadão mozarlandense ao senhor Antônio Rodrigues Eufrásio e dá outras providências. Vereador Edgar Bem-vindo de Oliveira, MDB. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 02/2022, concede título de cidadão mozarlandense ao senhor Otacílio Gomes Duarte e dá outras providências. Vereador Edgar Bem-vindo de Oliveira, MDB. Em primeira discussão e votação, decreto legislativo número 03/2022, concede título de cidadão mozarlandense ao senhor José Domingos de Moraes e dá outras providências. Vereador Edgar Bem-vindo de Oliveira, MDB. Projeto de decreto legislativo número 04/2022. Em primeira discussão e votação. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 06/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 07/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 08/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 09/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 10/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 11/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 12/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 13/2022. Em primeira discussão e votação, projeto legislativo número 14/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 15/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 16/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 17/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 18/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 19/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 20/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 24/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 27/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 28/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 29/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 30/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 31/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 32/2022. Em primeira discussão e votação, moção de congratulação número 06/2022. Em primeira discussão e votação, moção de congratulação número 07/2022. Em primeira discussão e votação, moção de congratulação número 08/2022. Em primeira discussão e votação, moção de congratulação 09/2022. Em primeira discussão e votação,
Moção de congratulação, número 10/2022. Em primeira discussão e votação, moção de congratulação, número 11/2022. Bem mais. Mas que furou não. Não, isso aí você tá jogando pra pauta. Ah, tá. Isso aqui não tem nada a ver com leitura, não. Isso aqui já foi lido já aqui. Ele vai pra pauta. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 38/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 39/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 40/2022. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 42/2022. Esse aqui, agora, esse aí tá aí. Não fizeram ainda não. Depois aí, pra... Se quiser anunciar, deixar para depois. Porque tá aí. Tá pro Paulo fazer, não fez ainda. que fala Tem aqui? aquele da Adalberto. Projeto de lei? Não, são aquelas contas de gestão. Em primeira discussão e votação, contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2019. Tem que conversar com ele sobre isso aqui. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Fiquemos todos juntos de pé para juntos fazer a oração final.